Cadê meu falta, pessoal? Teacher Daniel here again. Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo. Hoje até tá um dia bem bonito aqui. Podia ter vindo de moto, mas tava meio friozinho. Ontem tava chovendo. Preferi não arriscar. Bom, o assunto que eu vou tratar com vocês hoje, vou tentar ser um pouco mais sucinto, até porque eu não tenho tanta coisa para falar assim. Mas o assunto é de extrema importância, tá? Mais importante do que muitos dos outros que a gente já tratou aqui, tá? Que nos afeta diretamente na questão dos nossos direitos como cidadão, na questão dos nossos direitos como pessoa humana, que é o direito à defesa, né? O direito a você ter a possibilidade de se defender de uma agressão exterior ou até de uma agressão interna do próprio Estado. Bom, então a gente vai falar uma coisa que eu acredito ser bem séria. Junto do aborto e da ideologia de gênero, são duas coisas que me fazem escolher o meu candidato, por assim dizer. Escolher quem vai me representar, tá? Provavelmente no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu coloquei uma programação de uma postagem na comunidade aí do canal sobre a senhora Simone Tebet, que tem a intenção aí de presidir o país, né? Ou pelo menos entrou para fazer uma graça aí, para colocar o seu nome como alguém de vulto dentro do panorama político brasileiro. Bom, eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, sinceramente. A primeira vez que eu ouvi foi quando se cogitou a possibilidade ali dela ser candidata ou vice de algum candidato, tá? Ali cerca de uns 4 ou 5 meses atrás, que é a primeira vez que eu ouvi o nome dessa mulher, não conheço. E ainda bem que não conheço, porque pouco que eu vi dessa mulher já me entalou, já me engasgou. A cara dela já me irritou profundamente, uma cara de cu. Desculpem aí, mas pelo amor de Deus. E o que ela fala ainda é pior que a cara de cu dela. Porque ela fala bosta, né? Cara de cu solta bosta pela boca. É bem nesse padrão aí. Se tiver um tique-tique aí, pessoal, é o terço que bate aqui atrás. Vou tentar, peraí. Vou dar uma virada aqui pra não ficar batendo tanto. Vocês perceberam que eu tô sem barba, né? Ontem eu fui acertar a minha barba lá no clube e acabei fazendo uma cagada, tive que tirar ela inteira. Eu tava com uma barba bacana até já. Eu tava com um mês já de crescimento aí, tava do tamanho que eu gosto. Mas eu fui dar uma acertadinha aqui na lateral e acabei batendo a lâmina no lugar errado, fez um talho. Aí eu falei, eu vou deixar o cavanhaque então. Aí eu deixei só o cavanhaque. Aí eu me olhei no espelho e percebi que eu tava muito parecido com um professor muito canalha que tem aqui na cidade, que usa cavanhaque. Um cara que eu tenho um profundo nojo. Aí eu falei, eu vou tirar essa porcaria aqui. Bom, mas esse não é o assunto do vídeo, tá? O assunto do vídeo é a questão das armas e a questão dessa candidata aí a presidente, tá? Bom, vamos começar pela questão das armas. Nessa semana, o STF decidiu revogar alguns trechos dos decretos que o Bolsonaro tinha feito quanto ao acesso das pessoas a armas, tá? O Bolsonaro não fez, já falei isso aqui no canal, o Benê Barbosa já falou. Foi até pelo Benê que eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido. Foi um vídeo que ele colocou no canal dele lá.
Eu não estava sabendo dessa decisão do Fachin, se eu não me engano foi o Fachin que retirou o pedido de vistas do Nunes Marques, do André Mendonça, não lembro qual dos dois gados que fazem um trabalho bem merda também. Essa é a verdade. O Bolsonaro escolheu muito mal seus ministros do STF. Eu já acho que ministro do STF não poderia ser um cargo escolhido pelo presidente. Eu acho que tinha que ser concursado, tá? Assim como todos os outros juízes. Eu acho errado isso aí. A maioria dos países fazem isso aí. E eles falam que é bom para ter pluralidade de ideias, dependendo de acordo com o presidente que está lá. Eu sinceramente acho isso ruim. Eu acho que a pessoa, independente dela ser de esquerda ou de direita, se ela é competente e ainda mais numa função em que essa pessoa é a guardiã da Constituição Federal, por porcaria que essa Constituição seja, como é o caso da nossa brasileira, que é bem ruim, mas se a pessoa ela se arroga a função de cumprir com que essa legislação não seja violada, ela não deveria ter interesses políticos envolvidos, tá? Eu penso assim, eu acho que os ministros do STF deveriam ser concursados como os demais juízes, tá? E já vou além também, eu ainda acho que deveria ter o quarto poder, que é o poder moderador, que era exercido anteriormente na monarquia pelo imperador, né? E que acho que é um poder que falta no Brasil e seria um poder importante, tá? Pra gente não ver principalmente esses desmandos que a gente tá tendo da classe jurídica na pessoa dos ministros do STF, que pra mim nenhum dali vale nada, absolutamente nada, são todos um bando de canalha. Tô destocando as coisas aqui. Bando de canalhas todos. Quem o Bolsonaro colocou, dois merda, quem o Lula, FHC, seja lá quem for, todos ali são progressistazinhos de merda. Não são pessoas que estão comprometidas com o povo brasileiro de verdade, sem demagogia de povo ou de essas coisas de esquerdista, essas coisas de socialista aí que fala que é a favor do povo. Não, eles são realmente se o socialismo fosse uma coisa existente, uma coisa viável, uma coisa que prestasse também, seria contra esse tipo de elite que eles deveriam lutar, né? Nós vivemos no Brasil uma juristocracia, ou uma tentativa pelo menos uma tentativa de juristocracia, através por parte dos ministros do STF. O poder, um dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, ele tá tomando a frente dos outros por ineficácia e por corrupção dos outros poderes. Esse que é o problema também. O outro problema é a justificativa que o STF está usando e as pessoas estão aceitando, é que a gente tem poderes corruptos e ineficientes, né? Os outros dois poderes são uma merda, e realmente são, né? A gente tem um executivo horrível, sempre teve e continua hoje, tá? Não adianta você, gato Bolsonaro, vir aqui me encher o saco. Eu vou votar no Bolsonaro também, porque acredito que ele é o menos pior. E a gente vai até falar sobre isso nesse vídeo aqui, quando for falar da Simone Tebet. Mas, além disso, apesar disso, na verdade, temos um presidente muito ruim, que acabou baixando a bunda, seja porque foi acuado por causa da corrupção do filho e da sua própria, talvez, ou seja porque se acovardou, ou seja porque era sempre o plano, né? Eu já falei isso uma vez em 2016, 2017, eu falei isso antes do fenômeno. No mesmo lugar que no outro vídeo eu errei a marcha de novo.
falei isso em 2016, antes do fenômeno Bolsonaro, que levou ele à presidência. Quando a gente começou a cogitar a possibilidade de apoiar ele, eu lembro que a gente estava pensando no Caiado, né? Para a presidência. Algumas pessoas falaram sobre isso, Nando Moura falou também. A gente estava querendo o Caiado na presidência. E aí apareceu o fenômeno Bolsonaro e a gente acabou abraçando e foi o que foi, né? Mas ainda antes dessa época eu falei, o Bolsonaro ele pode ser um alívio, pode ser um outsider realmente, ou ele pode fazer parte do sistema também, né? Para dar uma apaziguada na questão do antipetismo e tudo mais ali, eles colocaram alguém que tinha um carisma ali, que ia conseguir segurar. Pode ser isso, ou pode ser a questão de que ele realmente ficou com medo do que estava acontecendo ali, que poderia combinar em alguma prisão ou alguma coisa para os filhos dele ou para o próprio, né? Eu já venho ficando cabreiro com o Bolsonaro desde a época da facada, tá? Da facada que ele recebeu ali, que me pareceu na época, não sei se eu falei muito sobre isso, devo ter falado em algumas ocasiões, mas me pareceu na época que era uma tática de quinta coluna. Não necessariamente que o Bolsonaro sabia da facada ou alguma coisa assim, como algumas pessoas dizem, mas que isso poderia sim ser a tática de alguém de dentro, porque poderia beneficiar a pauta que estava sendo defendida naquele momento, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui no canal, mas eu sei que eu comentei com alguns amigos sobre essa questão. Bom, então o STF vem mandando e desmandando no Brasil já faz um tempo, tá? Nós vivemos uma espécie de juristocracia, porque o STF se arroga ao título de não só ser o guardião da Constituição, mas como o aplicador da Constituição, né? E inclusive modificando em alguns aspectos entendimentos legislativos da própria legislação, tá? A gente vê essa tentativa de mexer na questão do aborto, de questões progressistas e principalmente, ultimamente, na questão dos armamentos, né? A arma é um direito que deveria ser inalienável do cidadão a partir do momento que ele nasce, tá? Ele poderia apenas perder o direito de ter armas de fogo para se defender em situações especiais. Por exemplo, uma pessoa foi presa por algum crime violento, a pessoa demonstra sinais de psicopatia, inclusive, apesar de que isso é uma coisa meio estranha, né? E meio subjetiva e meio até perigosa no estado mais autoritário, por questões óbvias, se vocês pensarem um pouco, né? Simplesmente eu compro um médico lá e fala que o cara não tem condições psicológicas de andar armado, de estar armado, e pronto, acabou, né? Se for com a intenção de segurar alguma pessoa para que ela não possa exercer o seu direito de se defender, tá? A legislação americana prevê o direito da pessoa inalienável, né, a segunda emenda da Constituição, de que, inclusive, em questões em que o Estado se torne um tirano, o cidadão esteja armado para se defender, inclusive, do próprio Estado, né? Isso é um mecanismo muito interessante da legislação americana, por mais que ela seja uma legislação mais liberal, né? E até maçônica, né? Os Founding Fathers dos Estados Unidos eram maçons, né? Mas um tipo de maçonaria um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Não que seja boa, era ruim também, mas o de hoje ainda é pior, porque é uma maçonaria até mais progressista do que era anteriormente. Mas a legislação americana, eles têm esse mecanismo de defesa contra o próprio Estado. A gente aqui no Brasil não tem, né?
pouco por causa dessa herança cultural que a gente tem de ser subjugado, um pouco por causa dessa coisa meio latina que o brasileiro tem, né? E um pouco por causa de ser burro mesmo. Ô canalha. Opa. Tá fazendo cagada com um container ali na frente. Bom, então a gente vem vivendo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assistam ali lá o vídeo do Benê Barbosa sobre essa questão, que vocês vão entender qual é a manobra. A gente está voltando aos patamares aí de legislação armamentista de 2004 com a questão do Estatuto do Desarmamento, né? Isso é uma coisa meio perigosa. A gente já não tinha conseguido muitos grandes avanços. O decreto do Bolsonaro foi bem ruim, mas eram avanços, né? Eram não retrocessos, pelo menos. E hoje a gente está tendo esse problema, esse revés na nossa pauta armamentista. Não porque a gente quer ter arma, porque a gente quer ser mais bonito que os outros, ou que quer fazer alguma coisa com as armas, mas porque a gente quer ter o direito de ter as armas para se defender, tá bom? Isso não pode ser, não deveria ser tirado do cidadão de jeito nenhum, tá? Então vamos pensar um pouco nessa questão e, se for necessário, vamos fazer das nossas decisões como pessoas políticas para que o STF não tenha mais tanto poder assim como tem hoje, tá? Isso é uma coisa meio temerária que nós estamos deixando acontecer sem pensar muito. Vamos falar um pouquinho da nossa amiga Simone Tebet, já pegando carona aí na questão desarmamentista do STF. A gente vai falar também dessa imbecil que é a Simone Tebet, que essa semana saiu por aí falando merda, né? Sobre a questão das armas. Falou que as armas... Eu vi ela falando, tá? Eu vi a reportagem, entrevistando ela saindo lá, não sei da onde, do centro de monitoramento que tem numa cidade aí, que é bem famoso, eu esqueci o nome da cidade agora. Um centro de vigilância do cidadão, né? Uma coisa até meio comunista, né? Necessidades do mundo moderno fizeram com que as pessoas aceitassem esse tipo de vigilância nas suas próprias vidas, né? Eu sou um pouco avesso a isso. Um pouco não, na verdade sou bastante avesso a isso. Mas é o mundo que a gente vive, né? Tô aqui na pista agora, provavelmente tem uma câmera ou um satélite ou alguma coisa que tá me monitorando aqui, me vigiando. Infelizmente não tem muito o que fazer quanto a essa questão. Mas essa idiota, ela foi além e ela falou que os cidadãos, não devem ter armas. Nunca, que isso é dever do Estado. O Estado tem o dever de proteger o cidadão. E protege? Primeira questão, protege o caralho. Nunca protegeu, não tem como proteger e não quer proteger, tá? É só ter o controle do monopólio do poder. Isso é uma coisa muito perigosa, ainda mais se a gente, por algum motivo, virar um local autoritário, seja de esquerda, seja de direita, tá? A ameaça mais contumaz e mais imediata pra gente seria uma espécie de comunismo, uma espécie de socialismo forçado, com os governantes de merda que estão querendo entrar aí, que estão perigando entrar, né? Mas a ameaça pode ser de qualquer lado, do lado liberal também, tá? Então o cidadão, ele tem que ter arma para se proteger, como eu disse anteriormente, como é na legislação americana, até do próprio estamento burocrático, tá? Até do próprio político do próprio país. É necessário que o cidadão tenha esse direito. Então o monopólio das armas na mão do Estado é uma coisa horrível. E uma candidata falar, simplesmente pensar isso já é errado. E falar então, como campanha, como mote de campanha, isso é uma canalice extrema. Essa Simone Tebet,
ela deveria ser riscada da vida política sumariamente, não por alguém fazer alguma maldade com ela, porque ela tem o direito de ser imbecil e das imbecilidades dela, mas ela não tem o direito de ser nossa governante ou de ser nossa representante enquanto governo, falando um monte de asneira dessa, tá? Uma idiota feminista radical, feministinha de merda, falando outras idiotices aí, querendo atrair o público feminino, quando tem cara até de que toma umas porradas na cara do marido. Sei lá, nem sei se tem marido uma praga dessa. Mas essa questão do armamento foi asquerosa. Eu deixei na comunidade do canal, vocês deem uma olhada lá depois. Nós estamos vivendo momentos, por culpa também do governo ruim que nós colocamos lá, né? Eu me incluo nisso. Eu também sou responsável, porque eu também coloquei o Bolsonaro lá, porque era a única opção que a gente tinha. E vou votar no Bolsonaro de novo, porque é a única opção que a gente ainda tem de tentar segurar alguma coisa. Mas olha, pessoal, se preparem. Nisso não demora a dar certo. Se preparem, porque viveremos momentos de merda, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, tá? Os legisladores que a gente colocou lá, que falavam que iam ser pessoas éticas e pessoas pautadas pelo bem, são uns merdas também, tá? A maioria deles se seduziu ali pelo jogo político que é escroto, que é nojento aqui no Brasil. Eles se seduziram por isso e foram dando vazão e razão às coisas asquerosas que a gente costumava enfrentar antigamente, né? Isso é desanimador, é entristecedor. E a gente tem uma população de imbecis, né? Imbecil coletivo do Olavo de Carvalho. Nisso ele estava certo, porque realmente somos imbecis, né? Vivemos com vários imbecis coletivos agora, né? Do lado da esquerda, do lado da direita, do lado dos alienados, das pessoas apolíticas, né? Das pessoas que não estão nem aí pra política e acabam deixando isso na mão de outros, e alguns até com razão são apolíticos, tá? Porque eu gostaria também de ser, na verdade, porque o que a gente vive no Brasil hoje são situações nojentas e absurdas, tá? Politicamente, socialmente, culturalmente, somente você pegando em Deus mesmo, entendendo que a salvação vem através apenas dele. Porque se a gente for achar que a salvação vem através de alguma ação humana, você pode se suicidar agora, porque não vai, tá? Isso não vai acontecer. It's not gonna happen. Bom, então eu vim mais nesse vídeo aqui para conversar com vocês, para fazer que vocês pensem um pouco, né? Eu vejo algumas pessoas abraçando a ideia de terceira via aí, e pessoas falando que vão votar no Simone Tebet, pessoas que vão votar no Ciro. Cara, que não querem o Bolsonaro nem o Lula lá, cara, é desanimador. Pessoa, acontece uma cagada aí e a gente tem uma presidente tão imbecil quanto aquela Simone, ou tão canalha quanto o Ciro Gomes, ou tão ladrão quanto o Lula, ou tão imbecil quanto o Bolsonaro. Um deles vai ser o presidente. Já pararam pra pensar nisso? Vivemos momentos terríveis, não só na política brasileira, como na geopolítica mundial. Sinais dos tempos estão aparecendo. O que eu posso falar pra vocês, pessoal, aqui, se você ainda não voltou, não vai à igreja, se você não tem uma espiritualidade, uma religiosidade, tome cuidado, porque na verdade você periga aí de se ferrar, tá bom? Fica essa mensagem aí. Preparem-se, tá? Se você curte sobrevivencialismo, se você curte
essa questão de tentar até o fim se proteger, eu digo para você que se prepare, tá? Se você tá fora de forma, procure fazer exercícios. Eu fiz isso comecei a fazer isso há alguns anos atrás e eu acabei emagrecendo, tá? Eu tô bem melhor do que eu estava, não tô do jeito que eu deveria. Como eu tinha me preparado lá em 2018, 2019, eu tava bem melhor. Tava preparado mesmo, né? Na parte física, para aguentar a resistência. Mas se você não tá pensando nisso, comece a pensar. Se você puder estocar alimentos, estoque alimento. Se você puder fazer reserva de ouro, se você tem dinheiro guardado, faça reservas em ouro. Se você tem um veículo que seja adequado aí para via de fuga, revise-o. A gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe o que vem, né? Prepare-se. É isso que eu posso falar para vocês, tá bom? Fora isso, não se esqueçam que mesmo que não pudesse preparar, mesmo que nada pudesse ser feito, a salvação vem através de Deus, né? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você tá com Ele, você tá bem, tá bom? É isso aí. Fica essa mensagem, pelo menos de esperança. Esperança de que o aqui e o agora é nada. Para Deus que é importante e é para lá que nós vamos. Então busque a sua salvação, busque a sua santidade o melhor que você puder, porque é só isso que vai te salvar, tá bom? Então até a próxima e slot.